Oh, Oi. a gente planejou tanto essa viagem, né? Uhum. Porque aqui em Correntina é a cidade onde nosso avô nasceu. E eu sempre fiquei encantada com as histórias e a gente achou importante vir aqui resgatar. E para ficar registrado, eu queria que você contasse novamente a história do nosso avô, o que você lembra, os dados, nomes. Conta um pouquinho para nós. Bom, o que eu me lembro é o que eu ouvi a nossa avó e o meu pai, o que eles contavam. Então, o que eu sei é que o Justino, ele nasceu aqui em Correntina, ele era filho de um português e de uma ex-escrava. Esse português chamava Ramiro e ele era um sapateiro. E o que minha avó contava, né, a nossa avó, é que ele trabalhava assim feito um doido, trabalhava até de noite, trabalhava para juntar dinheiro. Aí ele pegava parte desse dinheiro, deixava com a nossa bisavó e sumia no mundo. Aí depois, quando o dinheiro acabava, aí ele voltava e recomeçava o ciclo. Então isso é uma das coisas que me leva a crer que aqui pelo Nordeste, talvez em Minas, a gente tenha muito parente. Eu sempre achei estranho o fato dele ser filho único. Eu acho que ele deve ter tido muitos irmãos. É uma coisa que eu gostaria de descobrir. Quanto à nossa bisavó, a esposa do Justino, eu sei que ela era uma ex-escrava, que ela foi alforriada e ela gostava muito de bordar. Ela fazia aquele bordado que é numa almofada, que é com bilro. Bilro. E o nosso avô trabalhou num cartório, depois foi para São Paulo, não se sabe exatamente o motivo. E aí, em São Paulo, ele conheceu a nossa bisavó materna e, através dela, ele conheceu a nossa avó. Então Aí quer dizer que ele tinha uma amiga. E aí ele se interessou pela filha da amiga. foi, porque ele era muito mais velho do que ela. Ah, pelo que ela contava, a diferença era mais de 30 anos, Mais de 30 anos? entre eles. E ela não queria se casar com ele, porque ela trabalhava para uma família, ela era babá. A família, se não me engano, era francesa. E surgiu a oportunidade dela viajar com essa família para a França. E ela queria ir para lá. Ela cita o nome, É Virgilina, Virgilina. nossa avó. Então, mas aí a nossa bisavó, que no momento eu esqueci o nome dela, mas ela assim meio que forçou. Cândida, Leonilda? É Leonilda. Aí ela meio que forçou a barra e ela acabou se casando com o nosso avô. Então a nossa bisavó Leonilda forçou a nossa avó Virgilina a É, se casar com o Justino, que era bem mais velho que ela. é. E Eu com acho, isso impediu o sonho da nossa avó de seguir para a França? é, eu acho, Nossa avó era poliglota ou não, não? não, mas assim, como ela trabalhava para essa família francesa, ela estava aprendendo, né? Começando a aprender o idioma. E se ela fosse para a França, não sei nem se ela voltaria depois, se a família voltaria, se eles ficariam por lá. E eu acho, aí é a minha opinião, que a nossa bisavó meio que forçou o casamento porque não queria que a nossa avó fosse para a França. Até onde eu sei, ela também era filha única. Ah, Certo. não, depois que ela até já tinha se casado com o nosso bisavô, aí a nossa bisavó Leonilda, ela trabalhava nas casas ali da Avenida Paulista, na época ainda que os barões do café moravam por ali. Hum. E eu sei que ela e a nossa avó moravam ali perto, acho que é na Peixoto Gomide.
que é uma travessa da Paulista. Tá. E elas trabalhavam naquelas casas, os casarões do café. Rô, a gente mudou um pouco de cenário, porque o calor aqui tá forte, né? Então aqui essas águas tá bem mais agradável. Fala pra mim, você sabe mais alguma coisa da história dos nossos bisavós, o Ramiro? Eu sei que depois que o nosso avô, ele levou a mãe, mandou buscar a mãe dele para São Paulo, a Cândida, o pai dele, o Ramiro, voltou para casa, não encontrou a esposa, aí ele foi até São Paulo para buscar a mulher. Só que aí o nosso avô disse que ele não ia levar, porque para ela ficar aqui sozinha sofrendo, ele não ia levar, ele podia ir embora porque ela ia ficar com ele. E para ela ficar sofrendo aqui, ele não ia deixar, ela ia ficar com ele e disse que o pai podia ir embora. Aí o Ramiro voltou aqui para a região e ela ficou lá em São Paulo, morando com os nossos avós Justino e Virgilina até a morte. Inclusive ela morreu de um ataque cardíaco. Ela estava bordando e morreu em cima da almofada, que ela fazia renda de bilro. Foi assim que ela morreu. Nossa, que legal, né? Então nossos antepassados carregam e por isso a gente tem muito forte essa questão do artesanato, né, na nossa família. E você me falou então que por parte do nosso avô Justino, o vô Ramiro ele era português e a nossa avó Cândida era negra. Ela era negra, uma ex-escrava. Ela era uma alforriada. ex-escrava. Alforriada. Alforriada. Interessante. E agora vamos falar então da nossos antepassados por parte da nossa avó Virgilina. O que você sabe sobre os pais dela? Eu sei que no caso da mãe dela, ela se chamava Leonilda, ela era índia, ali da região do Rio de Janeiro. E o nosso avô se chamava Abílio, ele era português e ele trabalhava abrindo estradas para o governo. Ele inclusive era o chefe da equipe. E a nossa avó sempre contava umas histórias sobre as viagens que eles faziam. E que assim, eles andavam numas carroças imensas, quase do tamanho de um vagão de trem. Era uma coisa assim enorme, puxado por boi. Puxado por boi. E aí, quando eles chegavam no novo acampamento, as mulheres, as crianças iam buscar água, elas que faziam, andavam pelo mato, né? Pegando fruta, mas principalmente água. E aí elas se organizavam da seguinte maneira: iam algumas mulheres na frente, as crianças no meio e outras mulheres na parte de trás. E elas andavam armadas, porque naquela época tinha muita onça. E as crianças, elas iam cantando também para espantar o medo delas, das onças. Aí elas iam, pegavam água e depois voltavam para o acampamento. E a Leonilda, ela era chefe das mulheres. Então, é o que eu sei dessa fase. Eles deveriam ser um povo nômade, talvez, né? Porque eles andavam abrindo estradas, então eles não tinham assim parada. E eles viveram essa vida até o Abílio morrer. Certo. Eu sei que ele deixou dinheiro para nossa bisavó, a Leonilda, mas ela não sabia tratar muito com dinheiro. Aí ela conheceu uma pessoa e ele acabou tirando todo o dinheiro dela. E aí ela e a nossa avó, Virgilina, foram para São Paulo. A nossa avó, ela era criança, né, durante essa fase. Aí eles foram para São Paulo. Depois eu sei que moraram na Peixoto Gomide. E a nossa avó, ela lavava roupa
para as famílias daqueles casarões que tinha na Paulista. Você falou que a nossa bisavó conheceu alguém. Esse conheceu alguém, ela chegou a se casar e teve mais filhos? Não, a informação que eu tenho é assim, ela não se casou, nem Porque teve filhos. a nossa bisavó teve uma segunda filha que foi a tia Salete. Ah, mas a tia Salete nasceu muito depois do casamento dos nossos avós. Ah, certo. Eu sei que a tia Salete é filha também do chefe de uma dessas famílias que moravam na Paulista. Ah. Mas foi bem depois. Mas foi um casamento ou foi um caso? Eu acho que foi um caso. Ah, Inclusive, a tia Salete era mais nova do que o meu pai. entendi. E o meu Então pai era de você vê, ó, 27. por parte do nosso avô, a gente não tem conhecimento de outros tios. E por parte da nossa avó, a gente só teve o conhecimento da tia Salete. Isso. Por parte do nosso avô, eu acho que tem muito parente espalhado nesse mundo, por Sim, conta mas do oficialmente falando, a gente não tem essa informação, né? Oficialmente a gente não tem essa informação. E por parte da avó, também foi pouco, foi só uma. Mas aí como era mulher, eu acho que só teve as duas mesmo. Certo. E aí, então, fala um pouco da nossa avó Virgilina. Você contou que ela só se casou com o vô Justino, praticamente forçada pela mãe, que era amiga do Justino. Porque, pelo que eu entendi, ela não queria que a Virgilina fosse para a França com essa família. Porque ela trabalhava numa família de posses e queriam levá-la. Ela era babá. Ela era babá. A minha mãe fala que ela aprendia inglês também com essa família. Então, são informações assim que, infelizmente, hoje em dia é difícil da gente confirmar. Certo. E aí o nosso vô era bem mais velho, então, e eles se casaram. Quantos filhos teve Justino e Virgilina? Bom, eu sei que eles tiveram 2 homens, que é o meu pai, Pedro. Teu pai é o mais velho, O mais né? velho, assim, os vivos. Meu pai, o mais velho, aí teve o mais novo, Luiz, e entre eles 3 filhas, que é a tia Cândida, a tia Cleo e a tua mãe. Mas a tia Edith. Cleo era a mais nova, minha mãe veio antes. Minha mãe Edith. Então, só que eles também tiveram um filho que nasceu depois do meu pai, só que ele morreu. Mas ele morreu com quantos anos? Assim, a idade dele exata eu não sei, mas devia estar na faixa dos 10 anos. Uns 10 anos. Qual era o nome dele? Nossa, agora você me pegou, esqueci. Eu sempre falo para você, né? Não é Argemiro, é o... Nossa, eu sempre falo para você o nome dele. Você tem alguma história dele para contar? Eu sei que ele e o meu pai, eles eram muito companheiros. Os dois viviam juntos, brincando. E nessa época eles moravam em Pinheiros. É uma rua do cemitério, que tem o cemitério ali na Teodoro. Na Teodoro não, na Cardeal Arco Verde. E é a rua do lado do cemitério. E eles andavam pendurados atrás do bonde. Era a brincadeira que eles faziam. Que ano seu pai nasceu? 27. Em 1927. Uhum. E esse tio foi 2 anos depois? Mais ou menos 1 ou 2 anos depois. Aí depois dele, então, provavelmente veio a tia Cândida, minha mãe Edith, tia Cleo e por último o tio Luiz. E aí eles estavam lá brincando, pendurados no bonde. Aí ele caiu, bateu a cabeça. Então a morte dele foi uma fatalidade. Então, os dois ficaram com medo de contar, medo de apanhar. E aí eles não contaram. Só que ele começou a ficar com muita dor de cabeça. Aí quando levaram no hospital,
não tinha o que fazer. Aí ele acabou morrendo e está enterrado nesse cemitério ali da Cardeal Arco Verde. Entendi. Falando um pouco do seu pai, o seu pai, para mim, ele tinha uns traços bem diferentes. A minha mãe falava que ele tinha assim um rosto, tipo um rosto de pedra. Essa característica você acha que veio de quem? Não sei, eu acho que é mais uma mistura. O meu pai, ele era tricolor. Tricolor. É, porque como ele trabalhava como motorista do estado, então ele trabalhava muito na rua. Aí o braço dele, o rosto, e tinha marca até da camisa. Então essa parte, podia se dizer que ele era negro. Daqui até mais ou menos a cintura, ele era, como se fala, café com leite claro. E as pernas brancas. Entendi. E ele foi Depois a registrado gente- como branco. Como branco, né? Depois a tia Cândida, ela já era bem morena. Uhum, A minha mãe era clara. uhum. Minha mãe, inclusive, tinha um pedaço do cabelo loiro que ela guardava. E depois a tia Cleo, já negra, e o tio Luiz branco. Foi uma boa mistura, né? É que assim, né? Você tem um português ruivo na família. Exatamente. Você tem negro, tem índio. O outro, o Abílio, eu acho que ele era moreno. Então, E a nossa avó, ela tinha uma aparência um pouco de espanhola. Tem algum espanhol? japonês. Japonês? Mas aí eu acho que é por conta Da Índia. Da Índia. Da mãe dela, que era É. índia, né? Assim, eu não tenho certeza se é por parte de pai ou por parte da minha mãe, que tem também ascendência francesa na história. Eu não me lembro quem foi que contou. Francesa eu nunca ouvi falar, a menos algum marido da tia Cândida. Mas da nossa família mesmo, não. Não, aí seria da nossa família. Eu só não tenho certeza se é por parte do meu pai ou por parte da minha mãe. Certo. O nosso avô, por que ele comprou o lote em Osasco? Certo. É porque a tia Cleo nasceu, ela era muito doente, aí tinha que fazer tratamento e eles venderam essa casa em Pinheiros. Aí pegaram parte do dinheiro para tratar, né, da tia Cleo, e tinha acho que era comadre da Leonilda, da nossa bisavó, que contou que estavam abrindo um loteamento lá em Osasco. Osasco, nessa época, fazia parte de São Paulo. Então, era um bairro que estava sendo aberto. E aí, né, eles pegaram parte do dinheiro da venda da casa e compraram em Osasco. Inclusive, o nosso avô é nome de rua em Osasco, porque ele foi, assim, acho que um dos primeiros que comprou lote lá. Inclusive eu já tentei fazer uma pesquisa na Câmara, até hoje não me retornaram o porquê e nem a história oficial do nome da rua. O que Quem eu sabe sei um é dia. porque ele foi um dos primeiros. Moradores de Osasco, Daquele bairro, do bairro, do bairro. que fica no Piratininga, né? Fica no Piratininga. E faltou a história da nossa bisavó Leonilda, que ela tinha muita sorte, ela sonhava, jogava no bicho, ganhava com muita frequência. Aí tem a história da panela, que ela um dia saiu de casa, já tinha sonhado, ela foi para jogar no bicho. Aí ela passou em frente a uma loja que vendia panela, tinha uma lá que ela gostou e pediu para o dono da loja para separar, porque mais tarde ela ia lá pagar e levar a panela com ela. E ela ganhou no bicho naquele dia. Aí ela voltou, pagou a panela, levou para casa. E que isso era uma coisa assim muito frequente. Ela ganhava muito na loteria, no bicho na época. São histórias das nossas raízes, né? É. Que é importante a gente resgatar, a gente saber. Eu sempre ficava chateada, eu falava assim, eu sou a caipira da cidade grande, porque quando perguntavam,
eu não tinha história assim para contar. Então, para mim, hoje a gente está aqui em Correntina é um resgate histórico muito importante. Eu acho que a gente tem que valorizar isso, não só para a gente, mas para os nossos filhos, para perpetuar a nossa história, para não se perder. Eles moraram também onde hoje é a Rua Pinagés. Ali é considerado Sumaré. É perto do metrô Vila Madalena. E o nosso avô, ele teve 2 AVCs. Então ele tinha dificuldade, parte do corpo era paralisada, né? Ele tinha dificuldade para caminhar, mas ainda assim ele arrumou um emprego. Aí ele foi trabalhar na secretaria, eu acho que é Secretaria da Saúde, eu não tenho certeza, fica ali na Doutora Arnaldo. É de frente para o cemitério onde a Leonilda está enterrada. Aí ele foi trabalhar, mas para fazer serviço de limpeza. E aí o diretor da secretaria viu que ele era meio diferente assim dos outros, descobriu que ele tinha uma letra muito bonita. E aí o que ele fez? Tirou o Justino da limpeza e aí ele foi para o escritório. E como eles moravam na Doutora Arnaldo, e a nossa avó, ela trabalhava nessa época também, então o meu pai cuidava dos irmãos, aí já não tinha o Adalgiso, lembrei o nome dele. É Adalgiso, o filho que morreu. O Adalgiso já tinha morrido. Então o meu pai pegava, preparava o almoço, e aí ele contava que ele tinha um carrinho de rolemã, aí ele punha todo mundo lá dentro, as 3 irmãs, punha a comida, e aí ele ia ali da Pinagés até a secretaria levar o almoço para o pai. Olha que legal. É. E aí diz que ele ficou numa... como se fosse uma delegacia, dormindo lá. E viram que ele era uma pessoa muito inteligente e ele sabia tocar um instrumento. Então, logo ele ficou sabendo de que a guarda municipal ia ter talvez uma espécie de concurso para músico. E ele falou, não, mas eu não sei tocar esse instrumento. Aí ele falou, não, mas você é tão inteligente que você com certeza vai conseguir. E aí foi assim que ele entrou para a guarda como músico. O que eu sei, inclusive tem foto que eu acho que eu mandei para você, é que ele foi motorneiro de bonde. Mas e essa parte da música? Essa eu não conheço. Quem será que me contou sobre isso? Eu achei muito interessante, porque hoje em dia a gente chama de polícia militar, polícia civil, mas naquela época era guarda. Então foi onde ele trabalhou lá em São Paulo, na guarda. Se eu não me engano, tem a carteirinha dele, que ele era funcionário municipal. O que você sabe sobre ser funcionário municipal? Então, o que eu sei é que ele foi motorneiro de bonde. E depois que ele foi trabalhar nessa secretaria. A secretaria, eu não sei se é estadual, hoje em dia é estadual, não sei se na época era municipal. Mas aí ele trabalhava no escritório, porque a letra dele era bonita. Certo. Eu sinto que na nossa família tem muito forte os traços deles, né? Tanto no artesanato, como na música, como nos desenhos. Eu mesmo, né, tenho isso. E meus sobrinhos também desenham, acho que vem. Minha mãe desenhava. A gente carrega muito, então é muito importante a gente saber sobre as nossas origens, né? Eu não sei, eu não vou te afirmar, não vou te dar certeza. Mas eu acho que tem uma foto de pessoal tocando música, assim, de uma banda. Eu acho que eu tenho uma foto dessas. Vamos tentar reunir essas fotos, fazer um álbum, né? O que eu tenho é dele no bonde, como motorneiro. Isso, olha que legal. Então a gente vai buscar essa foto do bonde, a gente vai buscar a foto da banda. Vamos tentar reunir. Eu estou montando também aquele site MyHeritage. Todas as informações que eu consigo a respeito dos nossos antepassados eu estou colocando lá para tentar
ficar de forma mais organizada, né? Mas é isso. Para mim é missão cumprida ter vindo aqui. E eu espero voltar mais vezes, porque assim, eu tô me sentindo em casa. É algo muito forte. Eu também estou gostando bastante daqui. Esse rio, então. E o que você tem para falar aí para quem possa ver a gente sobre valorizar a família, valorizar as suas raízes? O que você acha? Eu acho que é muito importante a gente saber de onde veio, né? Porque é o tipo da pergunta que um dia sempre surge, Olha lá. né? De onde eu vim? Então eu acho muito importante. E assim, eu gostaria que tivesse mais documentos mais imagens, para conseguir pesquisar um pouco mais sobre a nossa família. O que eu posso dizer é que é muito, assim, a nossa família espelha bem o que é ser brasileiro, que é uma mistura, É verdade. né? Desde os primeiros povos até os que chegaram depois. Mas bom, assim, então. tem negro na nossa família. Tem negro, tem índio, tem português, tem português ruivo. ruivo, tem português moreno, talvez tenha francês. A gente vai descobrir. E outra coisa, né? Esse Ramiro, ele deve ser de família antiga de Portugal, por causa do sobrenome. Então, eu acho que não tem cristão novo por parte da família dele. É uma coisa que eu gostaria de descobrir lá também. Quem sabe a gente tem que ir para Portugal descobrir algumas coisas, Quem hein? sabe a gente não consegue a cidadania. Exatamente. Tá bom então, Rô. Obrigada, viu? Imagina, eu fico feliz de, assim, deixar isso para posteridade, né? Se Deus quiser, Porque ficar registrado. e a pergunta eu acho que vai surgir na cabeça dos próximos descendentes, de onde eu vim. Obrigada.